Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, Deus, eles são os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o sétimo dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é Deus. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos é o Cordeiro, por isso que é o número 7, e os 9 mandamentos é a serpente. Os 7 Espíritos é Deus e os 9 mandamentos é Cristo, a serpente. Então Jesus, ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. E eu vou mostrar para os irmãos aqui, no livro de Deus, ele dá 3 testemunhos que Cristo é a serpente. Agora eu vou ler com os irmãos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Versículo 9 é Cristo falando, a serpente. Aqui Jesus está falando de Satanás, olha o que ele diz, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está dizendo que Satanás agora ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Porque a serpente significa sabedoria e conhecimento. Quando Satanás obedecia os mandamentos de Deus, ele era sábio. Quando ele deixou de obedecer, ele deixou de ser sábio. Por quê? Ele rebelou contra a fonte da vida. Então ele morreu espiritualmente. Qualquer pessoa que se rebela contra a fonte da sua própria vida, ele não é sábio. Então Satanás, ele não é mais uma serpente. Ele se tornou um dragão, um destruidor. E ele luta para destruir os filhos de Deus. Vou ler mais uma vez, ó. Apocalipse 12, versículo 9, ó. E foi precipitado o grande dragão. Aqui está falando que Satanás agora ele é um dragão. Olha lá, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então Satanás ele não é uma serpente mais, ele é um dragão. E Deus ele dá 3 testemunhos que Cristo é a serpente. Primeiro testemunho foi no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Lá Deus, livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Lá Deus transforma o cajado de Arão em serpente. Segundo testemunho é livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Lá Deus manda Moisés levantar a serpente de metal numa haste que simbolizava o sacrifício de Cristo. Terceiro testemunho é Jesus que fala aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Jesus diz, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Quem crê em Jesus e obedecer os seus mandamentos, tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Ó, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. Versículo 19 é Deus, que é os 10 mandamentos, e o 9 que é Cristo, falando para você, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Deus, que é os 10 mandamentos, enviou o seu Filho, que é a serpente, os 9 mandamentos, e eles não creram nele, por isso que eles serão condenados. Por isso que é o número 19, é os 10 mandamentos, falando de Cristo, que é os 9 mandamentos. Entendeu? Vigiar e orar, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, ele é os mandamentos. Se você não obedecer, você não é cristão. Amém? A paz do Senhor.